telão, Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá. Abraão subiu do Egito para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos de ovelhas, gados e tendas. Ambos não podiam trabalhar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção do leste. Assim os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Amém? Por enquanto é isso. Trazendo aqui uma introdução e um contexto para você. A Bíblia diz no capítulo 12 que Abraão vivia em Harã. E a Bíblia diz que Abraão, ali ele recebe pela primeira vez uma instrução do Senhor. Deus fala com ele pela primeira vez. E a Bíblia também diz que quando Deus fala com Abraão pela primeira vez, Harã fica ao norte, como se fosse ali a região da Síria, do Irã. Então Abraão ele desce, ele vai ao sul. E a Bíblia diz que Abraão chega numa terra chamada Canaã. A Bíblia também diz que quando ele chega naquela terra chamada Canaã, Deus fala com Abraão pela segunda vez. Novamente, Abraão e Ló e sua família desce mais ao sul e vai em direção a Neguebe. A Bíblia diz que naquela região era uma região muito desértica e as pessoas passavam fome. Então Abraão desce para o Egito. E naquele momento tem todo o contexto de Abraão no Egito. E novamente Abraão e Ló voltam para Neguebe, em direção ao norte. E aí Abraão se desentende com Ló. A Bíblia diz que os dois tinham tantos bens, mas tantos bens, que a terra não conseguia sustentá-los. Então por esse motivo Abraão chega para Ló e diz: Ló, meu sobrinho, não vamos brigar. Nós temos aqui dois caminhos. Nós temos o leste e nós temos o oeste. Olhe para os dois caminhos e faça a sua escolha. E nesse momento eu queria pedir para colocar o título da mensagem de hoje: qual a sua escolha? Eu queria que você cutucasse o irmão do seu lado e pergunta para ele: qual a sua escolha? Naquele momento, a Bíblia descreve Ló como alguém que imediatamente olhou para o primeiro caminho, ao leste.
E a Bíblia diz que Ló olhou o vale do Jordão. A Bíblia diz, e ela descreve que o vale do Jordão era tão bonito, era tão irrigado. Geograficamente, o vale do Jordão, ele é cortado pelo rio Jordão. Então, naquele momento, Ló, ele olhou aquele caminho e ele disse: meu Deus, que caminho bonito. O caminho era bonito, o caminho era irrigado, era um caminho tão bonito. Eu imagino fazendas, eu imagino plantações, eu imagino verdes, eu imagino, sabe, a coisa mais bonita que você pode imaginar. Esse era o Vale do Jordão. Só que é interessante que a Bíblia descreve que era como o jardim do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: nem tudo que parece é. Porque é interessante que parecia uma boa escolha, parecia algo que faz sentido. Tem coisas na nossa vida que parece que são bênçãos, mas na verdade são verdadeiras armadilhas de Satanás. Ló, naquele momento, ele não levou em consideração diversos fatores. Primeiro, porque ele se levou a escolher aquilo que ele estava vendo. Ele se levou a escolher aquilo que parecia racional aos seus olhos. Interessante que existe uma outra coisa também. Às vezes, existem decisões ou escolhas que precisamos tomar, que parece que são bênção, mas na verdade, como eu falei, são armadilhas de Satanás. Por exemplo, às vezes tem aquele irmão que quer fazer um empréstimo, e ele chega para o pastor e diz: pastor, eu fiz um empréstimo, é bênção. E como foi, irmão? Conte essa história direito aí. Então ele vem e diz: olha, eu fiz um empréstimo de 10 mil euros, vou pagar suaves 200 prestações. Aí quando você vai ver, o empréstimo vai pagar 40 mil. Às vezes aquilo que parece bênção, só parece bênção, mas são verdadeiras armadilhas de Satanás. É como aquela irmã que chega para a pastora: pastora, eu conheci um varão. Aí a pastora: como é, pastor? Como é, minha filha, esse varão? Jeito da pastora, né? Como é, minha filha? Pastora, ele é bonito, ele é sarado, 2 metros de altura, olhos claros, só tem um probleminha. Qual é, minha filha? Ele ainda não é crente. Armadilha de Satanás, né? Então, às vezes, tem coisas que parecem que são bênçãos. Para Ló, parecia que era bênção, parecia que era algo bom para ele. Existe um segundo fator. Ló sabia que por mais que aquele lugar fosse bonito, por mais que aquele lugar fosse encantador, ele era um lugar que estava perto de Sodoma. Diga para o irmão que está ao seu lado: não fique perto do pecado. Ele não se incomodou em estar perto do pecado. Às vezes, não nos incomodamos em estarmos perto do pecado. Ah, mas está tudo bem, eu não vou pecar, eu só estou perto, eu só estou por aqui. Mas existe uma diferença entre Ló e Abraão. Por que Ló fez isso? E aqui a Bíblia descreve claramente a diferença entre Ló e Abraão. A diferença é porque Abraão orava, Ló não orava. Você não vê em nenhum momento na Bíblia descrevendo o momento que Ló orava antes de tomar alguma decisão. Não. Ló agia por impulso, Ló agia por conveniência, Ló agia por aquilo que parecia que fazia sentido para ele. Mas Abraão não tomava nenhuma decisão sem antes orar ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão, quando ele chega a Canaã pela primeira vez, a Bíblia diz que Deus fala
Abraão, Deus diz para Abraão: Abraão, esta terra que tu está pisando nesse momento, eu te darei como herança para você e para a sua descendência. A Bíblia diz que imediatamente Abraão constrói um altar e ali adora o Senhor. Depois nós conseguimos ver que quando ele sai, ele vai para o Egito e depois ele volta para Negueb. A Bíblia diz que ele passa pelo mesmo lugar que o altar havia sido construído, e a Bíblia diz que Abraão novamente adora o Senhor. Existe uma diferença muito clara. Quando você ora ao Senhor, você toma decisões baseadas no Espírito Santo. Quando você não ora, você vai tomar decisões por conveniência. E aqui está a grande diferença. Se você orar, Deus vai começar a te dar sabedoria. Deus vai fazer, na verdade, com que Ele escolha por você. Deus vai começar a colocar palavras na sua boca para você começar a falar, tomar decisões certas, fechar um contrato, conseguir um emprego certo, falar com os clientes. Tudo isso, se você orar, se você colocar aos pés do Senhor, se você começar a ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento, você vai saber fazer a escolha certa. Amém? Glória a Deus. Aqui nós destacamos o segundo ponto. A Bíblia diz que Abraão fala para Ló: escolhe o caminho, para onde é que você quer ir? Então Ló escolhe o caminho do Vale do Jordão. E a Bíblia diz que imediatamente, depois que Abraão se separa de Ló, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. Sabe uma coisa? Às vezes Deus está te tirando de perto de pessoas que te impedem de ter conexão com Deus, porque Ele quer falar com você diretamente. Naquele momento, precisou Abraão se separar de Ló. Precisou Abraão estar sozinho, conectado com Deus. Por quê? Porque às vezes pessoas atrapalham. Amém? Vai ter vezes que você vai precisar se afastar de pessoas, de amizades, de grupos. Por quê? Porque Deus está querendo falar com você. Deus havia feito uma promessa para Abraão, e naquele momento que Abraão se separa, Deus estava confirmando a promessa para Abraão. Sabe de uma coisa? Sabe por que você não tem ouvido mais as confirmações da promessa que Deus já te entregou? Porque você tem ouvido mais as pessoas do que a Deus. Quando surge alguma decisão, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar a opinião. Mas Deus está dizendo para você essa manhã: já chega de ficar pedindo a opinião dos outros. Começa a pedir a opinião de Deus. Fala com Ele, coloca teu joelho no chão, começa a orar e adorar Ele. Amém? Porque tem pessoas na nossa vida que, ao invés de impulsionar, elas vão nos paralisar. Às vezes nós ficamos numa bolha, num grupo social, e naquele momento Deus estava dizendo: agora eu vou falar contigo. Tem certos tipos de pessoas que falam mal do país. Portugal é caro. Mas não tem emprego. Os arrendamentos são caros. Os ordenados são poucos. Mas é isso e aquilo, mas o português é isso, mas o português é aquilo. Pessoas que só sabem falar mal do país. Pessoas que falam mal do seu casamento. Pessoas que chegam, aquela irmã que só chega para a irmã para falar mal do marido dela. Só chega para falar mal da família. Fala mal do casamento, fala mal do marido, fala mal da esposa. É aquele irmão que chega: a minha esposa não presta, a minha esposa é isso, ela é muito reclamona, ela é isso e aquilo. São esse tipo de pessoas que te impedem de se conectar e ouvir o que Deus tem para falar. Pessoas que veem problema em tudo, reclamam
reclamonas, só reclama. Sabe aquele tipo de gente que reclama de tudo, nada tá bom? Pessoas negativas. Você pergunta para aquela pessoa: tá tudo bem? Não, nunca tá bem. Misericórdia, amém? Então esses são os tipos de pessoas que te impedem de ter conexão com Deus. Agora receba essa palavra: quando Deus te esconde, é porque Ele quer falar com você, amém? Chegou o momento que Deus vai começar a te tirar dessas pessoas. Não se preocupe se tiver pessoas que não vão mais falar com você. Talvez você comece até a pensar: eu estou começando a me sentir sozinho, mas não está. É Deus falando para você: eu estou tirando de perto essas pessoas que só te atrapalham, porque eu vou começar a me conectar contigo. Eu vou começar a confirmar as promessas que eu já havia feito para você, e eu estou querendo te usar. Então sai de perto, porque eu vou te usar, e para isso que eu te escondo, amém? Aleluias. Diz para o irmão que está do seu lado: sai de perto desse tipo de gente. Só que alguma coisa aconteceu, e agora nós vamos ler um pouquinho mais em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 1. Aleluias. Gênesis 14, versículo 1. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, começou os trava-línguas, gente, em nome de Jesus. Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Nesse segundo grupo de reis, reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Mins em Savê-Kiriatim e os Oreus no Monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a Emispat, hoje chamado Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5, repita, 4 contra 5. 4 contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo os espólios da guerra e os mantimentos. Versículo 12. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Versículo 13. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que
morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes Escol e Ané eram aliados de Abraão. Versículo 14: quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens, diga 318 homens, treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Versículo 16: Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Essa passagem aqui é muito forte, porque a Bíblia ela descreve que houve guerra onde 4 reinos, certo? 4 reinos, Sinear, Elazar, Elão e Goim, dominavam 5 reinos. A Bíblia diz que esses 4 reinos dominaram esses 5 reinos durante 12 anos. A Bíblia descreve que no 13º ano, esses 5 reinos haviam se rebelado contra esses 4 reinos. Então houve guerra por mais ou menos 1 ano de guerra. Eu imagino que Abraão já tenha ouvido falar do que estava acontecendo. O problema é que quando os 4 reinos derrotaram os 5 reinos que incluía Sodoma, a Bíblia diz que levaram Ló e toda a sua família e todos os seus pertences. E aí o problema é, uma pessoa escapou. A Bíblia diz que uma pessoa escapou e foi direto para Abraão e contou para Abraão. Eu imagino que aquela pessoa tenha chegado para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu tenho uma notícia para te dar. E ele diga, os 5 reinos, incluindo o reino de Sodoma, foi derrotado. Ah, tudo bem, eu imagino. Mas tem uma coisa que você não sabe. O quê? Levaram teu sobrinho Ló. O quê? A Bíblia diz que Abraão imediatamente mobilizou as tropas. Diga para o irmão que está do seu lado. Agora, antes de tu dizer para ele ou para ela, você vai fazer uma cara de guerreira do Senhor bravo. Faz uma cara assim, guerreiro bravo para ele. Aí você diz para ele ou para ela: mexeu com você, mexeu comigo. Eita! Aleluia! Agora você olha para ele e ela de novo. Aí você fala de novo, cara de guerreira brava, vai. Mexeu comigo. Mexeu com meu pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aqui nós temos 2 pontos de reflexão. O primeiro ponto de reflexão: eram 318 homens contra 4 reinos que havia derrotado 5 reinos. Entenda uma coisa, eu imagino que quando Abraão estava mobilizando a sua tropa, as pessoas olhavam para Abraão e diziam: quem é esse cara com 318 homens quer derrotar 4 reinos que derrotaram 5 reinos? É como quando dizem para você que não vai dar certo porque alguém já tentou antes. A sua empresa é pequena, você não vai conseguir aquele contrato. Se você não consegue alguma coisa aqui em Portugal, é porque você não tem a indicação. Esse contrato não é para você não. O que? Você quer conseguir aquele cliente gigante? Ei, meu irmão, tem um monte de empresa aí no mercado maior do que tu, que já tentaram e não conseguiram. Ou aquele emprego que você quer, e você diz: eu quero tanto aquele emprego, Jesus. E as pessoas falam: tu não tem a qualificação necessária.
Era mais ou menos isso que Abraão estava passando. Mas sabe de uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa. Você sabe por que Abraão se mobilizou e mobilizou os 318 homens e ele não se importou? Porque a palavra de Deus diz que Abraão tinha uma palavra. No capítulo 12 de Gênesis, versículo 2, a Bíblia diz: Abraão, eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos serão abençoados. Abraão tinha uma palavra, mesmo que tivesse 318, 50, 20, 10, 2 homens, não interessa, enquanto você tem a palavra, segue diante do propósito. Se você crê nessa palavra, dá um brado de adoração. Creia na palavra, creia na palavra, creia na palavra. Enquanto você estiver debaixo da palavra, Deus vai te abençoar. Pastor Elton, creia na palavra. Enquanto você estiver debaixo da palavra, não interessa se é 318, se é 50, se é 20, se é 10, Deus vai te dar o contrato, Deus vai te dar o cliente. Pastor Valentim, creia na palavra, Pastor Valentim. Enquanto você estiver debaixo da palavra, Deus vai trabalhar por você. Segundo ponto de reflexão aqui para você. Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi para resgatar Ló, e ele na verdade derrotou os 4 reis. Quando você se posiciona, Deus te entrega muito além do que você pede. Talvez você tenha orado por algo, mas Deus vai te dar muito além do que você pede. Talvez você tenha orado por aquele contrato, ou por aquele ordenado de trabalho, ou por aquele projeto, mas Deus, Ele vai te entregar muito mais. Entenda uma coisa, Abraão, ele tinha saído para resgatar Ló. Deus entregou 4 reinos na mão dele. Deus, Ele vai te entregar muito mais do que você pede. Apenas faça a escolha certa. Apenas se posicione. Apenas se mantenha posicionado naquilo que Deus te direcionou. Aleluias. Deus te abençoa para que o propósito soberano dele se estabeleça. Abraão sabia, talvez ele nem pensava em derrotar, ele só queria preparar um plano para resgatar Ló. Mas entenda uma coisa, quando Deus ele vai te entregar os contratos, o trabalho, colocar novas conexões, é porque o propósito dele, do reino, precisa se estabelecer. Abraão, ele foi referência. Depois a Bíblia descreve que Abraão é recebido por reis. Entenda uma coisa, está chegando um tempo que Deus está querendo te entregar muito mais do que você tem pedido, porque Deus está te impulsionando a começar a pedir grande, começar a pensar grande, começar a olhar para cima, começar a olhar além das fronteiras. Deus está dizendo para você essa manhã: é tempo de você se posicionar, porque eu tenho algo grande para você. Mas alguma coisa aconteceu, e aqui eu já estou perto de encerrar. Aleluia. Vamos ler Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 17. Depois, vamos lá? Isso. Depois que Abraão regressou, deixa eu mudar aqui minha versão para ficar igual. Versículo 17. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele
se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, repita, pão e vinho, e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que eu não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Ali, vamos entender o contexto histórico, ali estava acontecendo uma cerimônia real. Quantos assistiram aí essas séries antigas? Quando termina uma guerra, o rei ou os reis chamam o guerreiro e eles vão em uma cerimônia real dar-lhes uma recompensa, uma oferta, ou abençoar aquele guerreiro. Naquele momento, Abraão passa pelo rei Melquisedeque e recebe a bênção de Melquisedeque, recebe pão e recebe vinho. A Bíblia diz que imediatamente Abraão dá o dízimo de tudo. Só que na mesma cerimônia, eu imagino a cena, os reis um do lado do outro. Então ele passa pelo primeiro rei e ele recebe. E ele vai para o segundo rei, o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma, ele chega para Abraão e diz: olha, só me devolve as pessoas e você pode ficar com tudo que você recuperou. Só que Abraão, ele quebrou um protocolo. Ele na verdade criou um constrangimento. Na verdade Abraão, ele se posicionou de forma íntegra. Abraão naquele momento ele diz: eu juro solenemente pelo nome do Senhor que eu não ficarei com nada que pertence a você, para que depois você diga: eu enriqueci Abraão. Sabe de uma coisa? Naquele momento Abraão, eu vou te dar aqui um contexto histórico. Quando você está diante de uma cerimônia real, você não pode rejeitar uma oferta do rei. Naquele momento, Abraão, devido à sua integridade a Deus, ele recebe de Melquisedeque, porque ali tinha oferta de alguém que era sacerdote de Deus. A Bíblia descreve Melquisedeque como sacerdote e rei. Mas naquele momento, um pouco depois, ele vai e recebe a oferta. Na verdade, a tentativa de dar uma oferta para Abraão. Só que Abraão olha, e aquele era o rei de Sodoma. Aquela oferta é fruto do pecado, aquilo não vem de Deus. Então Abraão imediatamente, a Bíblia diz, Abraão se posiciona, Abraão se mantém íntegro, Abraão quebra todos os protocolos reais, cria um constrangimento, mas ele não recebeu aquilo que não vem de Deus. Abraão foi íntegro e não agiu por conveniência. Existem momentos em que Deus vai testar a sua integridade. Sabe aquele emprego? É como você diz: apareceu um emprego tão bom, ordenado ótimo, vou ganhar o dobro do que eu ganho, mas só tem um problema, vou ter que faltar os cultos. Ou aquele emprego excelente, você apareceu aquela proposta, o seu chefe vem e te entrega uma proposta para você subir de cargo. Só que tem um problema: para você subir de cargo, você vai ter que começar mentindo.
Sabe, é isso que Deus está falando para você. Deus vai começar a testar a tua integridade. Abraão, ele naquele momento, e eu vou falar, e agora eu vou terminar. Abraão naquele momento, ele estava sendo testado, e ele poderia ser muito mais rico do que ele já era, sabe, mas eu vou te falar uma coisa, a tua